Boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar promovido pelo SOFIA. Na apresentação de hoje, nós vamos tratar de um tema um pouco diferente do que a gente vem tratando até agora, mas é um tema de bastante interesse das bibliotecas e centros de documentação, que é a parte de digitalização de documentos. Para fazer a apresentação de hoje, nós convidamos o Walter Koch. O Walter Koch, ele é diretor da Imageware e ele é pioneiro nessa área de digitalização. Nos últimos 34 anos, é um tema bastante interesse das bibliotecas de documentação, tendo desenvolvido alguns dos maiores projetos do país. De 2008 a 2010, ele deu suporte à FEBRABAN no processo de definição do modelo brasileiro para compensação de cheques por imagens. Então, trabalha bastante tempo nessa área, conhece profundamente toda essa transformação que aconteceu. O Walter também é instrutor internacional do programa da ECM, Certification da Association for Intelligent Information Management, e ele possui diversos títulos e certificações na área de gestão da informação de cheques por imagens. Idiomas. Então, membro da BNT, do CB14, Comitê Brasileiro de Informação e Documentação, onde atua na adaptação das normas ISO relacionadas a documentos de arquivo e sistemas de documentos de arquivo para a língua brasileira. Como os demais webinars, a gente tem a apresentação do Walter e vamos deixar aberto para as perguntas. Quem quiser encaminhar as perguntas pelo chat, ao final da apresentação a gente vai responder. Tá? Walter, está com você. Muito obrigado, Liliana. Eu agradeço o convite e essa oportunidade de conversar com a plateia tão ilustre sobre um tema não só que me fascina, vocês vão ver que eu estou envolvido há muito tempo com isso, mas também eu acho que tão oportuno para o país, principalmente no momento que nós estamos agora. A Liliana já antecipou aí a minha apresentação, né? Eu brinco que eu sou ciberneuta, mais ortodoxo que caixa de maisena, porque ao todo eu tenho mais de 40 anos na área de TI, né? Eu comecei com cartão perfurado e fita perfurada, né? A maioria de vocês não tinha nem nascido ainda, então realmente eu tenho esse viés, mas a minha experiência profissional foi me mostrando o valor e a importância dos profissionais de ciência da informação. Então tem uma proximidade muito grande com essa comunidade hoje. Entre outras coisas, por um bom período fui professor do pós-graduação na FESP, São Paulo, né, no pós-graduação de Biblioteconomia e Arquivística, exatamente versando sobre essas disciplinas do gerenciamento eletrônico de documentos. Então, a nossa agenda para esse nosso webinar, basicamente, tem um pouco de história, né, história principalmente brasileira, mas nós vamos ver que a gente tem aí uma influência forte internacional, até porque ISO e outras entidades basicamente tem um pouco de história também. A história, principalmente do ponto de vista histórico, brasileira, mas nós vamos ver que a gente tem a questão do microfilme. Depois vem o tal do worm, que eu já antecipo que não é minhoca, né? A gente vai entender um pouquinho melhor o que tem por trás disso, e a certificação digital. E aí nós vamos ver do ponto de vista que a gente tem de regulação, de legislação, como é depois que vem processo o tal do worm, de que eu já antecipo que evolução tecnológica se refletiu no país. Tá? Então, o primeiro momento que a gente efetivamente tem aí é essa questão da microfilmagem de documentos. Eu queria lembrar que existem diferentes dispositivos para se fazer um processo de microfilmagem. Aqui na esquerda nós estamos vendo uma chamada planetária,
né? Aquela caixinha em cima é uma câmera e depois nos dois braços tem uma fonte de luz para iluminar o documento e eu tiro literalmente foto. Né? Então, é um processo fotográfico. Eu vou ter lá o meu filme negativo, que na verdade ele é chamado de filme prata, e a partir dele eu faço as minhas cópias de manuseio, que eu vou utilizar para fazer a consulta. Então, na direita, nós estamos vendo aqui uma profissional numa estação de trabalho, né, recuperando, nesse caso aí, a imagem de um jornal que foi microfilmado e armazenado. Aliás, a gente tem aí hoje o acervo dos principais jornais brasileiros, todos em microfilme. Esse processo, então, é um processo, na verdade, a microfilmagem, eu brinco, né? Ela remonta a Napoleão. Napoleão Bonaparte foi o primeiro cara que realmente tirou vantagem dessa troca de suporte, porque os espiões dele usavam pombo-correio para fazer o envio de fotos, de mapas e de estratégias do Napoleão por cima das linhas inimigas. Né? Vocês veem que no Brasil esse assunto começou a ser regulado em 68, né? E aí quando a gente fala nessa legislação, né, ela não só autorizava, no artigo 1º, né, autorizado a microfilmagem dos documentos particulares e oficiais, mas principalmente, né, ele dava, né, a este documento microfilmado os mesmos efeitos legais dos documentos originais em juízo ou fora dele. Consequentemente, no parágrafo 2º, nós temos aqui que os documentos microfilmados poderão ser eliminados por incineração, destruição mecânica ou outro processo adequado que assegure a sua desintegração. Então, aqui vem a primeira questão que a gente tem que ter em mente, que o traslado para um outro suporte com a destruição do documento físico original não é novo. Né? Quer dizer, está aqui a realidade de 68 e de lá para cá se tornou, na verdade, culturalmente uma prática em muitas organizações. O uso do processo de microfilmagem para se desfazer do documento original. Então, algumas indústrias isso foi mais forte, né? Um exemplo na área bancária, a microfilmagem de cheques, né? Uma prática que houve por muito tempo. E todo mundo se sentia extremamente confortável com esse processo. Por quê? Vocês sabem que uma foto analógica, né, que veio de um negativo, ela é imexível. Né? Teve aquele nosso ex-ministro que criou essa expressão aí, eu adoro ela. Ela é imexível. Eu quero sumir com a minha namorada da foto. Querido, não tem como, tá certo? Né? Num microfilme, ou num filme negativo, ou numa foto, você não vai sumir com isso. Né? A mídia, ela é imexível. Muito bem. Né? Então, a gente tem aí esse primeiro momento e o início da criação de uma cultura de uso de outro suporte com valor legal. Aí vem o segundo momento, que é o momento WARM. Né? WARM é uma sigla, né? Eu já falei que não é minhoca, né? Essa sigla é Write Once, Read Many. Né? E eu estou usando aqui alguns slides do programa de certificação de profissionais criado em 1995, que era o CDIA, Certified Document Imaging Architect. Né? Então, naquela época, a gente ensinava para os alunos que iam fazer o exame de certificação, e lembre-se que esse programa de certificação é um programa de certificação americano, né, que quando entrava na disciplina de Records Management, ou se eu estava falando na gestão de documentos de arquivo, né, a Media WARM tinha o seu espaço específico
conforme nós vamos ver, por uma razão muito simples. O processo de gravação do worm é destrutivo. Né? Então, reparem, eu estou vendo aqui a superfície do disco, e se eu quiser gravar um bit 1 nesse disco, eu vou alterar a superfície do disco com um feixe de laser mais forte. Essa alteração normalmente ou cria uma bolha na superfície ou faz um buraco. Né? E por isso que muita gente usa a expressão vou queimar um CD. O queimar o CD é exatamente fazer um processo de gravação warm. Você fala que você está queimando porque o disco muda, inclusive, de cor. Né? Porque você efetivamente está alterando a superfície do disco. E a leitura se dá como, então? Eu vou voltar a usar um laser, um feixe de laser fraquinho. Se ele cair na superfície lisa, ele volta reto, e para mim significa, opa, aqui então tem um bit 0, se ele cair no buraco ou na bolha, eu tenho uma refração dispersa e ele vai entender, opa, aqui eu tenho um bit 1. Né? Então é desta maneira que nós gravamos e que nós lemos mídias. O que aconteceu? Essas mídias, elas surgiram na década de 80, e por uma razão muito simples. Até este momento, na nossa indústria, era inviável a oferta comercial de sistemas de digitalização de documentos, porque o armazenamento era muito caro. O armazenamento magnético, o custo do armazenamento magnético era inviável para se guardar imagens de documentos. Então, na década de 80, vieram as mídias ópticas. Então, nós temos aí disco óptico de 14 polegadas, 12 polegadas, disco óptico de 5 1/4, CDs, né, todos eles com o conceito de warm, ou seja, eu gravando uma vez, eu leio muitas. Né? Então, o pessoal começou a dizer assim, opa, esse cara, ele é imexível, igual ao microfilme. Né? Então, veja, de novo, eu estou usando os slides da certificação e que os americanos mandavam ensinar para os alunos que iam se certificar naquela época. O warm é uma alternativa técnica para o microfilme, porque ele realmente permite que eu tenha uma informação íntegra que não pode ser apagada ou editada. Né? E aí, quando discutia a questão de legalidade, ele equivalia, né, a questão do armazenamento óptico warm com o microfilme, porque as imagens podem ser mantidas no formato exato em que elas foram apresentadas no momento da digitalização desse documento. Né? Então, a ideia é realmente ter as imagens numa mídia estável, né, que não me permita alteração. Mas no mesmo programa também, a gente dizia assim, olha, então, inclusive no teste, tinham duas perguntas, bom, então o que eu preciso ter aí para ter uma legalidade na justiça americana? E a resposta era, ela é determinada caso a caso, porque não basta só eu ter a mídia. O juiz vai querer ter a história daquela mídia. Vai querer entender, olha, esse documento de arquivo, né, foi feito quando, por quem, dentro de que contexto, né, e especificamente naquela época as trilhas de auditoria ainda eram coisas extremamente incipientes, então o juiz queria uma testemunha. Né? Então o custodiante de registros aqui é o Records Manager. O Records Manager americano, ele precisava se apresentar na frente do juiz com o disco warm e dizendo assim, olha, eu sou responsável pelos documentos de arquivo desta organização, né, e eu posso aqui com essa pequena trilha de auditoria lhe dizer quem fez essa imagem, quando, né, e está gravado numa mídia warm que é indelével, ou seja, né, o senhor pode ter certeza de que isto definitivamente é autêntico, isso é confiável, isso é íntegro. Tá?
Então, nós tivemos, em termos mundiais, uma fase muito forte calcada em cima do WARM. Para vocês terem ideia, a própria ISO gerou normas que nós temos até hoje, que apregoam que a guarda dos documentos deveria ser feito em mídias WARM, exatamente pela sua propriedade de não permitir alteração. Um outro ponto interessante aqui, né, eu no início falei muito em mídias WARM ópticas. Né? O que aconteceu? Com o passar do tempo, diversos fornecedores começaram a descobrir como trazer propriedades WARM para outros tipos de suporte. Então, a MC, por exemplo, criou uma família de discos chamado Centera. O Centera é um disco magnético, mas que ele tem propriedades WARM. Nós temos hoje fita magnética WARM e assim por diante. Então, ao redor do mundo, nós temos ainda uma série de países, e entre eles os próprios americanos, onde toda a questão de admissibilidade legal está calcada no uso de mídias indeléveis ou no uso de mídias WARM. E essa história, ela se refletiu no Brasil. Né? Em 1995, um grupo de empresas e de profissionais, dos quais eu tive a honra de fazer parte, né? Nós fomos no Senado brasileiro e falamos, gente, né, o pessoal lá fora há 10 anos já tem, né, um valor jurídico para a digitalização de documentos, tirando proveito desse conceito do WARM, né, e nós ajudamos a redigir o primeiro projeto de lei no Brasil atribuindo valor jurídico à digitalização de documentos. Né? Esse projeto ele foi publicado no Senado como PS 22 em 1996. Né? E esse projeto de lei, eu brinco que ele é a avó de tudo que nós temos por aí. Né? Porque, no fundo, a essência continua a mesma. O que nós tivemos aí foi algumas trocas de tecnologias. Né? Esse projeto, então, começou a andar, e com essa vertente de WARM, né, ele foi depois reescrito na Assembleia Legislativa, no Congresso, como projeto de lei 3.173, sempre versando sobre documentos produzidos e arquivados em meio eletrônico. Esse meio eletrônico, insisto eu aqui, é o WARM. Né? Então tá aí, eu estava resgatando esses dias ainda alguns fax trocados, né, entre eles com o senador Sebastião Rocha, que foi quem efetivamente conduziu essa primeira iniciativa no Senado brasileiro e depois deu suporte ao avanço disso no Congresso brasileiro. O que aconteceu? Vocês devem imaginar a grita generalizada que foi, mesmo tendo a cultura do microfilme, e muitas vezes a gente voltava a mencionar que já existia essa cultura no país através da legislação do microfilme, muita gente se posicionou contra. Né? E eu diria a vocês que um dos primeiros que se posicionou contra foram os cartórios. Né? Por olharem lá no artigo 3º, terão valor jurídico as cópias em papel obtidas do sistema de armazenamento digitalizado. Né? Nossa, isso aí era um torpedo, né, no casco dos cartórios, e aí, obviamente, os lobbies anti-legislação começaram a se manifestar de uma maneira bastante forte. Né? O próprio CONARC não se sentiu à vontade com a estrutura de metadados e assim por diante, e começou a batalha em relação dessa legislação no país. Tá? Então, o que aconteceu? A 3.173 ela não vingou, né? Os lobbies conseguiram calá-la, e aí do ponto de vista tecnológico nós tivemos um novo evento no país, que foi a medida
medida provisória 2200 em 2001, né, instituindo a infraestrutura de chaves públicas brasileiras. Então, do ponto de vista de tecnologia, agora nós, depois do microfilme, depois do OR, nós entramos numa nova seara, que é a seara da certificação. Então, aos que têm ciência dessa matéria, eu peço desculpa, mas eu vou ter que entrar um pouquinho em alguns conceitos básicos aqui para a gente poder evoluir. Está aí a medida provisória, né? Então no artigo 1º, né, dizendo, olha, fica instituída a infraestrutura de chaves públicas brasileira para garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, né, das aplicações de suporte, aplicações para... Tá? A outra frase importante para nós aqui, né, além dessa instituição, né, ela no artigo 10º já fala em documentos eletrônicos. Tá? Então, o que aconteceu? A 2200, quando ela nasceu, eu diria que se aceitou que ela passasse a ser uma legislação para documentos nato-digitais, ou seja, o documento que já nasceu digital, né? Mas o pessoal dizia assim, olha, ela não se aplica a documentos digitais por conversão, né? Ou seja, ela não serve para documentos que foram transferidos de suporte ou trasladados de um suporte analógico para um suporte digital. Mas, de qualquer forma, a gente começou a ter, então, os conceitos, né, de certificação digital no Brasil. E aí, quando a gente fala em certificação digital, né, algumas coisas eu preciso trazer para vocês. A primeira aqui é o seguinte, né, o certificado digital é o seu documento eletrônico, né, é quem serve para dizer quem você é no mundo digital. Então, vocês reparem, eu estou vendo aqui um certificado digital emitido por o Vander Nunes, né, o Vander emitiu esse certificado, ele era funcionário da Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal tem, né, uma autoridade certificadora dentro da Caixa, e reparem aí na árvore que dentro das autoridades certificadoras da Caixa, nós ainda vamos encontrar uma autoridade certificadora da Caixa para pessoas físicas, e ela, por sua vez, então, emitiu esse certificado. Né? Esse certificado tem uma validade, né, tem um prazo, né, e esse certificado, então, pertence ao Vander, e o Vander guarda ele com todo amor e carinho, da mesma maneira que ele guarda, por exemplo, o seu RG, porque ele sabe que se este documento cair na mão de terceiros, esse terceiro pode se fazer passar por ele. Dentro desse contexto de certificação, nós temos uma outra figura, que é a figura da assinatura. Né? Então, repare, você, por exemplo, quando você vai assinar um contrato analógico, né, você vai fazer lá um crédito imobiliário, você leva o teu RG, né, ou seja, o teu documento que mostra quem você é, e você apõe uma assinatura. Então, façam a analogia aqui, né, eu vou ter sempre o documento que vai mostrar quem eu sou, e eu vou ter a assinatura propriamente dita. No mundo da assinatura analógica, vocês têm a rubrica, vocês podem colocar simplesmente uma rubrica, né? Ou às vezes quando o cara documento, ele fala, escreve seu nome aí, você então assina o teu primeiro nome, ou se é, por exemplo, um documento autenticado em cartório, ele vai te obrigar a assinar o nome bonitinho, como está na ficha do cartório, para que essa assinatura possa ser reconhecida. Aqui nós temos exatamente a mesma coisa. Reparem, né, que nós estamos falando aqui de 5 níveis de assinatura.
indo desde uma assinatura básica, que eu brinco que é a rubrica, né, onde basicamente eu tenho lá o documento eletrônico, né, os atributos desse documento, a política da assinatura e a assinatura propriamente dito. E esse cara é um arquivo pequeno. Eu estou falando aqui de 12 a 15 KB. Eu posso já começar a aumentar, colocar um carimbo de tempo. Né? Esse carimbo de tempo ainda não é um carimbo de tempo oficial, mas eu começo a ter, então, a rastreabilidade de data e hora. Né? Eu posso começar a me preocupar mais e dizer, pô, e quem que me garante que este certificado que o cara estava usando era válido naquele momento? Então, eu já vou para o terceiro nível aqui, que é de referência de validação, né, onde eu começo a ter as referências, então, quais eram os certificados revogados naquela época, né? De repente, isso ainda não é suficiente, né? E eu quero, então, realmente ter os valores dos certificados e os dados das revogações, né? Ou seja, já estou falando aqui na RC, para finalmente chegar na referência de arquivamento, ou seja, estou buscando um carimbo de tempo do Observatório Astronômico que realmente vai me dar garantia quanto a esse carimbo de tempo. Então, vamos entender isso aqui da seguinte forma. Eu disse que a RB, ela tem de 12 a 15K, ela é pequenininha. A RA, ela tem em torno de 220K. 220 KB, né? Então, o que acontece? Aqui eu começo a ter, né, arquivos relativamente grandes. Então, vou pegar um exemplo, né? A Liliana comentou que eu ajudei na coordenação do projeto de compensação de cheque por imagem, né? O cheque ele é assinado digitalmente, quando os bancos trocam os cheques entre si. Né? Mas, poxa, a imagem de um cheque frente e verso varia de 80 a 120 KB. Faz sentido eu meter mais 220 KB em cima só para ter a assinatura completa? Né? Então, o pessoal optou, não, nós vamos só botar rubrica. Então, na troca, na assinatura da imagem do cheque, o pessoal põe a RB, que é um arquivo relativamente pequeno, 12 a 15 KB, e que atende aos objetivos de integridade dessa troca do cheque entre os bancos. Agora, se você for fazer um contrato de crédito imobiliário, né, lembre-se, a temporalidade dele começa a correr após a liquidação do contrato. Contratos de crédito imobiliário facilmente têm 30 anos. Né? Então, eu facilmente estou passando de temporalidades de 40 anos aí. Agora, imagina daqui a alguém falar assim, ei, escuta, este certificado que foi usado para assinar esse contrato aí não era válido. Então, como é que eu vou provar daqui a 40 anos que esta assinatura que foi colocada nesse documento era válida? Né? Então, faz sentido eu ter, né, o ADRA, ou seja, eu estou guardando não só o carimbo de tempo do Observatório Astronômico, eu estou guardando os valores, os certificados, os dados, as revogações e assim por diante. Tudo isso de tal maneira que no futuro eu consiga assegurar que não, realmente era válido naquela época, o cara era ele mesmo, tá certo? E eu tenho, do ponto de vista do carimbo de tempo, como provar que foi naquele momento que foi feita esta certificação. Muito bem. Então, à luz disso tudo, né, nós tivemos um novo momento no país, que foi em 2012, né, onde o pessoal pegou a 3.173, reescreveu a 3.173, basicamente substituindo os conceitos de mídia indelével pelo uso da certificação digital. Né? E essa 3.173, ela acabou dando origem, então, à Lei 12.682, né? Essa aqui é a mãe de todas as legislações que temos no país, que, infelizmente, foi presidente Dilma.
Né? E quando eu digo que ela foi trucidada, a gente olha aqui e que 3 artigos foram vetados. Estes artigos que foram vetados eram exatamente os artigos que davam amparo legal à destruição do acervo físico por conta do processo de digitalização. A única coisa que sobrou da 12.682 é o artigo 3º, e o que esse cara nos dizia? Olha, né, para ter um processo de digitalização íntegro, autêntico e confiável, deverá ser empregado certificado digital ICP Brasil. Tá? Muito bem, a partir desse momento, né, então o pessoal começou a dar mais valor ao uso da certificação no processo de digitalização. E aí a gente precisa entrar em mais 2 conceitos, como é que esse negócio funciona. Um é o uso da criptografia, né? Ele fala ali confidencialidade. Então vamos entender um pouquinho de criptografia. Eu tenho aqui, de cara, um dado que é caixa, né? E aí eu estou definindo um algoritmo criptográfico. Aqui ele é simplesmente inverter as letras de trás para frente, né? As meninas na minha época tinham uma criptografia que me deixava transtornado, que era a língua do P. Né? A língua do P, você insere um P entre cada par de sílabas e eu não era capaz de saber o que elas estavam falando. É criptografia, isso é um algoritmo, insira um P entre cada sílaba. Tá? Muito bem, agora nos conceitos de criptografia, além desse algo gráfico, a gente ainda pode ter a cifração propriamente dito, tirando proveito de chaves. Então, o que eu estou usando aqui como chave? Eu vou inverter as letras, é o meu algoritmo, e eu vou avançar 2 posições no alfabeto. Então, reparem que o A virou C, o X virou W, o I virou K e assim por diante. Tá? Então, agora sim, eu tenho um dado cifrado e eu vou mandar esse dado cifrado para alguém. Quem recebeu esse dado cifrado, ele precisa ter a chave, né, e precisa saber qual é o algoritmo para conseguir decifrar essa informação e ter o dado original de volta. Juntando isso tudo, então agora como é que ficou essa questão da assinatura digital que nós vemos aí na 12682? Está aqui a ideia. Repare, eu tenho um documento original aqui, nesse caso, é um cheque, um pedaço de papel, e desse cheque eu gerei um arquivo digital, eu gerei um bitmap deste cheque. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um resumo deste arquivo bitmap. Esse resumo, tecnicamente, recebe o nome de hash, tá? E esse resumo, então, eu vou agregar esse resumo, o meu certificado, vou agregar esse resumo, um carimbo de tempo, e eu vou pegar este pacote todo e fazer a criptografia dele gerando a minha assinatura digital. Esta assinatura digital, vou anexar a imagem desse cheque e vou enviar para algum lugar. Vou enviar para alguém, eu vou enviar para uma mídia de armazenamento, eu vou enviar sei lá para onde. O fato é o seguinte, alguém algum dia vai lá e busca esta imagem numa mídia de armazenamento ou recebe via uma rede eletrônica essa imagem e anexa essa imagem, então ele vai ter uma assinatura digital. Essa assinatura digital, então, o que eu estou fazendo? Eu estou decifrando, né? E quando eu decifro, eu extraio dela tudo que eu tinha posto lá, o carimbo de tempo, o meu certificado, né? O hash que eu mandei junto e assim por diante. E eu vou pegar essa imagem e vou gerar um novo resumo, eu vou gerar um novo hash. E nesse momento, o que eu faço? Eu comparo o hash que veio com o novo hash que eu gerei do documento que eu recuperei.
Se os dois hashes estiverem iguais, eu falo legal, eu posso assumir que este documento é íntegro e autêntico. Se não forem iguais, eu tenho um problema. Né? Então, do ponto de vista tecnológico, foi esta a forma que o pessoal encontrou de contornar a questão do worm e dizer assim, olha, como é que eu consigo assegurar tecnicamente a integridade e a autenticidade desse documento. Né? A partir desse momento, nós tivemos, na verdade, um momento bastante triste no país, que foi cada um por si, Deus por todos. A 12682 foi trucidada pela Dilma, uma série de setores começaram a resolver o problema deles por sua conta. Né? Então, aqui cabe citar, por exemplo, a área jurídica, o Poder Judiciário criou o Morrec Jus, né, definindo como é que iam funcionar, então, sistemas de digitalização no Poder Judiciário. O setor financeiro, ele, através de uma lei que refere a 12682, criou a 12865 e criou a digitalização de documentos no setor financeiro. Né? A área de medicina se juntou lá ao Conselho Federal de Medicina com o SBIS, começou a definir a forma de fazer a digitalização de prontuários de pacientes. O MEC começou a definir como é que eu faço a digitalização de pastas de alunos e assim por diante. Né? Então, infelizmente, a gente perdeu uma chance de ter uma legislação única para todas as frentes no país, porque realmente em 2012 essa chance foi perdida. O que aconteceu no ano passado? O atual governo, ele criou lá a sua iniciativa de desenvolvimento e dentro da iniciativa de desenvolvimento resgatou a lei 12.682, né, e resolveu complementá-la de tal forma que aqueles artigos que haviam sido vetados lá em 2012, né, fossem inseridos ou que eles passassem a ter valor agora. Né? Então, do ponto de vista de âmbito, a gente vê aqui no artigo 2º que ele vale tanto, né, para as entidades jurídicas de direito público quanto as de direito privado. Né? De cara, ele já teve que dizer que não se aplica uma série de coisas. Por quê? Os nato digitais, eu falei lá atrás, já tem a 2200 que resolve. Né? Os documentos referentes a operações do Sistema Financeiro Nacional, eu já disse para você, o setor financeiro resolveu o problema dele com a 12865. Documentos e microfilme, eu já disse a vocês que tem legislação. Documentos audiovisuais, então aqui entra, por exemplo, filmes. Eu tenho a lei do copyright. Então, eu não posso fazer uma lei que dê amparo legal a uma cópia de um documento audiovisual, porque eu estaria infringindo, né, a questão do copyright. E, por fim, eu tenho aí os documentos de identificação de porte obrigatório, né, que não tem escapatória. Né, esses caras aí, você vai ter que continuar aportando eles, muito provavelmente agora nato digitais, vocês veem que já tem uma série de documentos aí, CNH e assim por diante, que eu tenho porte obrigatório digital. Né, ele nos traz alguns conceitos básicos aqui, né, ele começa a falar desde o documento digitalizado, documento público, não sei o quê, mas o que nos interessa aqui é metadados. Né? Nós vamos entrar um pouco mais a fundo nesse tema, até porque tem um anexo de metadados. E ele diz, né, na questão da integridade, o estado do documento que não é corrompido ou alterado de forma não autorizada. Como é que eu detecto se o documento foi corrompido ou alterado? Exatamente com aquela comparação do hash que nós vimos antes. Né? Ele entra aí nas regras gerais, né? Então,
volta a exigir, e vocês lembram, lá atrás na jurisprudência americana, já na década de 80, ou nas normas ISO, a gente está sempre exigindo a rastreabilidade e auditabilidade dos procedimentos empregados, né? Então, o que é isso? É trilha de auditoria. E parte dessa trilha de auditoria, o próprio certificado mais assinatura me traz, porque eu sei data, hora, quem, né, no mínimo, tá certo? Pelo próprio certificado e pela assinatura e outras coisas que nós vamos ver depois no modelo de metadados. Tá? Ele discute aqui a questão de qualidade da imagem, mas ele não entra no mérito, para vocês terem ideia. Então, por exemplo, no detalhamento da 12865 no setor financeiro, a qualidade da imagem está extremamente bem definida. Ela diz, por exemplo, a torção máxima a que um documento pode ser submetido é de 2 graus. Ou seja, se um banco mandar uma imagem para um outro banco que tem uma torção superior a 2 graus, o outro banco não. Tá? E nós temos aqui já uma preocupação com a usabilidade, né? O uso do documento digitalizado. Daqui a pouco nós vamos voltar, porque tem um artigo específico falando em preservação digital. E vocês reparem que também tem uma preocupação aqui de interoperabilidade. Muito bem, continuando, o que nós vamos detectar? Digitalização envolvendo entidades públicas. Está aí, de cara dizendo deverá ser assinado com certificação digital padrão ICP Brasil. Ponto. Então, não tem discussão, é ICP Brasil, e nós temos toda essa história que vem lá desde 2001, ou seja, 19 anos já em cima disso aí. Na digitalização entre particulares, ou seja, coisa que já acontece no setor financeiro, por exemplo, se um banco manda imagem de cheque para outro banco, são 2 particulares, então que eles tenham lá algum padrão, que tenha lá uma comprovação de autoria acordada entre as partes. E ele está dizendo, olha, se as partes não chegarem a um acordo, vale o que está no artigo 5º, que é exatamente ICP Brasil. Desnecessidade da digitalização. Então, o que ele está dizendo, cara, antes de sair digitalizando a la louca, vai olhar tuas tabelas de temporalidade. Porque não faz sentido eu sair digitalizando coisas cuja temporalidade já venceu. Aliás, vamos lembrar que a LGPD está vindo aí, notadamente documentos de pessoas vão ter ainda uma outra preocupação grande nessa parte. A responsabilidade pela digitalização. Quer dizer, é sempre do possuidor do documento. Então não adianta, mas eu mandei para um birô. Filho, se você mandou para o birô, tu acreditava no birô. Então, se ele fez caca, o problema é teu. Agora, a responsabilidade continua sendo sua nesse processo de digitalização. Então, está aí, na hipótese de contratação de terceiro, o instrumento preverá a responsabilidade integral do contratado, e responsabilidade solidária em relação ao terceiro. A questão do descarte. Então, ele está nos dizendo aqui, coisa que a gente já tinha visto em outras legislações anteriores, após o processo de digitalização, o documento físico poderá ser descartado, ressalvado aquele que apresente conteúdo de valor histórico. Então, aqui eu também chamo a atenção que na área pública está muito claro, a gente tem hoje regulações suficientes explicando o que é um documento de valor histórico. Na área privada, nós não temos isso. Então, eu sinto uma necessidade aqui também da gente ainda aprofundar um pouquinho mais essas discussões e de definir o que é valor histórico. Aí vem a manutenção. Na manutenção, ele obviamente está exigindo a proteção do documento contra alteração, destruição.
né? E aí vem a questão que a gente já tinha lá no microfilme. Gente, como é que eu evito a destruição de um microfilme? Então, a lei do microfilme me traz a exigência de que o filme tenha o seu negativo, filme prata, armazenado em outro lugar. Naquela época isso não tinha o nome de backup, hoje em dia isso se chama backup, tá certo? Então, eu tenho que ter backup, tá certo? A conferência do processo de digitalização, e aí volta a questão da qualidade da imagem. Vem a questão da preservação do documento digitalizado, quer dizer, um problema que eu não tenho no mundo analógico, por exemplo, no papel, no microfilme, eu tenho no digital, né? Então, eu posso ter temporalidades mais longas, e eu disse a vocês, né? Eu nasci na época que a gente usava como suporte o cartão perfurado e a fita perfurada. Eu ainda tenho algumas caixas aqui que eu uso para acender lareira, né? Então, na essência, o suporte está lá, a informação está lá, mas eu não tenho mais hardware nem software para fazer o uso desse suporte ou recuperar essa informação, né? Então, a lei exige que exista, né, a preservação dos documentos digitalizados, né, em iniciativas de preservação digital para assegurar a usabilidade desse documento ao longo da temporalidade dele. Essa lei, então, esse decreto tem 2 anexos, e o primeiro anexo que é um anexo que fala de metadados. Então, o conjunto de metadados exigido aqui, primeiro nós temos os metadados do documento. Então, quando eu falo metadado do documento, eu estou falando assunto, eu estou falando em autor, eu estou falando em título e tipo documental. E se eu for lá olhar um modelo de metadados do Blincor, alguma coisa assim, vocês sabem que esses modelos de metadados são expansíveis. Então, obviamente, isso aqui é um modelo mínimo do ponto de vista de metadados do documento. Depois nós temos metadados de gestão. Então, alguns dos metadados de gestão que ele está colocando aqui é data e hora da digitalização e local. Ele está colocando aqui o responsável pela digitalização. Então, na verdade, o responsável pela digitalização é quem está apondo o seu certificado. Esse cara está dizendo, eu fui o cara que fez essa digitalização, está aí o meu certificado. E, por fim, ele inclui uma coisa totalmente nova, que é o hash, o resumo. Ele está chamando aqui de checksum, o algoritmo que mapeia uma sequência de bits com a finalidade de realizar a sua verificação de integridade. Então, repara que o nosso hash que a gente está usando dentro da certificação digital, ela faz parte, na verdade, do próprio modelo de metadados, porque eventualmente é um acordo entre órgãos, e aí eles também deveriam se preocupar com isso, como efetivamente se preocupam, conforme eu já citei antes. Volto a insistir que esse é o modelo de metadados, eu não chamei atenção a isso na leitura da lei, mas esse modelo de metadados é um modelo de metadados que ele é expansível, esse é o mínimo que é exigido. A lei também tem outro anexo onde eles exigem algumas características técnicas dessa imagem. Então, repare que, por exemplo, texto, seja com ilustração preto e branco ou ilustração a cores, ou inclusive texto manuscrito, ele exige no mínimo 300 dpi. Não fui eu que redigi isso aí, mas eu quero dar uma justificativa. Na época que nós estivemos discutindo com o Ministério Público a questão da certificação das imagens de cheques, depois de muita briga com a polícia científica, do ponto de vista de uma investigação grafotécnica, eu preciso no mínimo 300 dpi para conseguir fazer uma avaliação grafotécnica de um texto manuscrito ou de uma assinatura, por exemplo.
Então ficou aí o mínimo 300 dpi, no caso de plantas e de mapas, né, o pessoal subiu mais ainda, né? E a outra coisa que eu chamo a atenção aqui, o formato de arquivo acordado nessa lei é o PDF-A. Então, só lembrando, a Adobe é a proprietária do PDF, ponto. Tá? O que a Adobe fez? Lá atrás, no passado, quando na época a AIM e a ISO resolveram criar um formato de arquivo para preservação digital, procuraram a Adobe e falaram, Adobe, o que você pode fazer? E a Adobe falou, cara, eu vou te abrir o código-fonte do PDF 1.4. Então, esse PDF 1.4 virou PDF-A na ISO, debaixo da norma ISO 19005. Aí a Adobe continuou evoluindo com o PDF, criou novas versões de PDF, lá pelas tantas, quando o PDF 1.6 se tornou obsoleto, voltaram para a ISO e falaram, ISO, eu sou bonzinho, está aqui o código-fonte do PDF 1.6. Então, ele também virou PDF-A, e nós temos hoje a norma ISO 32000, que é a norma ISO que regulamenta o PDF-A mais modernos. Então, veja, eu estou falando de um formato de arquivo normatizado, público, ou seja, daqui a 50 anos, quando os marcianos baixar aqui e achar lá alguns arquivos PDF-A, eles vão saber qual é o código que precisa ser escrito para abrir esse cara, conseguir resgatar textos e imagens armazenados dentro desse formato. Então, para encerrar, né, quer dizer, qual é o impacto hoje que eu vejo para as organizações? Né? Tem uma série de coisas que ainda precisam ser definidas. Pessoal, essa lei foi publicada em março, apesar de ela ter aí 25 anos de história, desde a redação, né, ela tem ainda alguns pontos que precisam ser regulamentados e melhor definidos, conforme eu fui chamando a atenção de alguns deles. Né? Então, quando a gente começa a olhar para a própria organização da gente, eu preciso começar a me preocupar. Escuta, quem que vai usar isso? Vamos usar em RH. Calma lá com a dor. Em RH eu posso ter exame médico periódico. Eu tenho lá os dados médicos do funcionário. Dado médico, eu tenho a legislação da medicina hoje. Tá certo? Eu tenho documento digital, eu gero lá a minha nota fiscal eletrônica digitalmente. Tá bom, nato digital é 2200, não é digitalizada. Né? Então, reparem que, infelizmente, quando se perdeu a chance de lá em 2012 ter uma lei única, a gente hoje corre o risco de, dentro de uma única organização, ter diferentes legislações, e a gente precisa entender, então, que área vai tirar proveito de que legislação para fazer o quê? Do ponto de vista de captura. Tá bom, qual é o hash que eu vou gerar? Eu vou gerar um hash meu próprio, que é barato, porque eu sou dono dele, ou eu vou começar já a gerar o hash que é definido pelo ICP Brasil, tá certo? Que é caro. Né? Então, se eu tenho alta volumetria, eventualmente eu tenho uma questão aí que eu preciso avaliar qual é a estratégia que vai estar sendo utilizada do ponto de vista de hash, né? Do ponto de vista de armazenamento. Né? Então, tá bom, eu vou acabar com o físico, mas tem gente que acha que acabar com o físico é simplesmente picar. Não é. Né? Claro que existe uma série de normas e de procedimentos, termo de destruição, eu preciso guardar uma raiz de metadados que me aponte que aquilo existiu e assim por diante. Tá? Então, a destruição do físico também não é tão simples como muitos acreditam, né? E dependendo da temporalidade, nós vimos que eu preciso me preocupar com a preservação digital, caso eu tenha períodos de retenção mais longos. Né? E por fim, eu não vou usar ICP Brasil. Tá bom, amanhã chega a Receita Federal lá, te pede algum documento, você vai entregar para o Ministério Público, cara, não tem saída. Tu vai ter que ter o ICP Brasil.
né? Então, para mim, não tem muita escapatória aí, todo mundo vai ter que ser capaz de usar a certificação ICP Brasil para atender aqueles momentos que ele for entregar um documento digitalizado para o Ministério Público. Eventualmente, na troca entre entidades privadas, eu posso estar usando outras certificações, mas eu sempre vou ter, né, o risco de um dia ter que entregar para o Ministério Público. Bom, o meu tempo está se esgotando, mas eu realmente ainda queria ter a oportunidade de interagir um pouco mais com vocês, né? Então, Liliana, eu estou devolvendo a palavra a você e eu vou pedir que você conduza a questão da pergunta e da resposta, por favor. Tá. Bom, muito bom sempre, né, Walter? Você é uma referência na área, estuda isso há muito tempo e trouxe um panorama bastante interessante da situação atual. A gente já tem algumas perguntas aqui que estão chegando e eu vou fazer uma pergunta também, né? Eu tenho várias para fazer, mas eu vou ficar numa só para que todo mundo possa se manifestar. Em relação às universidades, né, você comentou que algumas instituições, alguns segmentos acabaram encontrando soluções próprias e você falou do MEC. Como que está esse perfil da documentação acadêmica, que hoje as universidades, as instituições de ensino superior, elas têm obrigação de armazenar e de guardar. Então, eu queria um pouquinho da sua experiência em relação a esse tipo de material. Liliana, eu não sei se eu posso trocar aqui de slide. Eventualmente, eu posso até colocar algumas referências mais detalhadas dessas outras iniciativas, não só para responder a tua pergunta, como eventualmente responder a pergunta de outros. É possível? Posso. Então, vamos lá, rapidinho. Olha aqui, né? Aqui tá dando para ver? Sim, sim. Né? Aqui eu estou explicitando algumas leis que a gente tem hoje. Então, especificamente no caso do MEC, né, a última legislação deles em relação ao acervo acadêmico das instituições vem dessas duas portarias aí, da 315 e da 330, ambas são do ano passado, né, que rege tanto a questão da digitalização, a questão da preservação e a questão da guarda. Tá. Você vê aí que a medicina, eu citei antes, Conselho Federal de Medicina e o SBIS, isso tudo acabou virando uma legislação, que é a 13.787. Né? No setor financeiro, citei aí a 12.865, que aí houve uma resolução do Bacen do Conselho Monetário, a 4.474, e aí uma série circulares depois detalhando isso, né? O judiciário nós falamos e assim por diante. Então são algumas das outras legislações que a gente tem hoje. Tá, e você não vê nenhum movimento para tentar fazer uma integração dessas regulações? A essa altura do campeonato, eu tecnicamente vejo alguns problemas aí. Né, porque isso que nós já temos hoje tem diferentes resoluções, tem diferentes formatos de arquivo definido e assim por diante. Eu juro para você, meu coração chorou sangue, né, quando a 12.682 foi trucidada, porque eu sabia que era a oportunidade ímpar de a gente ter alguma coisa única no país.
né? Nada impede que a gente tente fazer uma movimentação nesse sentido, mas, por exemplo, eu tenho clientes hoje com 8 bilhões de imagem que não estão em PDF-A. Né? E como é que você vai convencer alguém que tem 8 bilhões de imagem? Ah, você vai migrar para o PDF-A porque a lei manda. O cara vai te mandar para outro lugar, entendeu? Verdade. Né? Então, nós vamos... o Brasil vai pagar caro por isso. Vai levar um bom tempo para que, eventualmente, a gente consiga levar todo mundo para o mesmo patamar novamente. Tá. Bom, chegaram algumas perguntas aqui. A primeira é do Pablo Soledade. Olá, Pablo. Walter. Muito bom, como sempre. Sobre audiovisuais, você fala da questão do site, mas sobre requisitos e metadados para migração de suporte e refrescamento, não fiquem aberto? Eu não entendi a tua pergunta, Pablo. A migração de suporte. E eu acho que atualização também de mídias, né, de formatos. Como que fica a questão do copyright? Uma coisa é fazer uma migração para efeito de preservação digital. A outra coisa é eu fazer uma migração e nesse processo de migração dizer assim, olha, isso aqui tem o valor do original. Então, o que eu estou dizendo aqui é o seguinte, eu peguei aí um filme, tá certo? Que foi salvo num determinado arquivo, num determinado formato. O fato de eu estar salvando esse cara com um certificado não significa que ele passou a ter valor original, tá certo? Quer dizer, o cara não tem o direito, né, e por isso que a lei não autoriza, o cara não tem o direito de sair vendendo aquilo como filme original. Esse é o espírito da coisa. Tá? Agora, obviamente que a migração de suporte para efeito de preservação digital, né, eu estou falando de outra coisa, eu não estou falando aqui do amparo legal ao processo de digitalização, porque isso já está digital na verdade. Tá, tem uma outra pergunta que é da Eva Medvedev, acho que é assim. A tecnologia está sempre se modificando. Como garantir que os documentos serão acessados com o passar do tempo? Quem tem que garantir esse acesso? Você. É o dono da informação, né? É o dono da informação. Né? E aí, deixa eu aproveitar e dar um alerta a todos, sem exceção. Né? Pessoal, eu tenho pesadelos quando eu vejo quantos alunos meus salvaram fotos num negócio chamado Orkut. Quantos alunos meus têm a história da sua família guardado em fitas VHS, tá certo? Né? Que essa altura do campeonato, quando não tem mofo, o cara não tem mais o leitor do VHS. Né? Eu temo por esse mundo de fotografias digitais tiradas por os mais diversos dispositivos que o pessoal vai guardando, PNG, JPEG, não sei mais o que, em pendrive, tá certo? E aí vai indo. Ou seja, nós temos, na verdade, um monstro em cima dessa geração que é a perda da sua história. Porque a preservação digital, ela não é só um problema na organização, é um problema dentro da tua casa. E eu posso falar, casa de ferreiro, espeto de pau. Né? A minha infância foi filmada em 8 milímetros, não é Super 8, é em 8 milímetros. Eu me lembro que pelo tempo que o projetor do meu pai funcionava, eu consegui ver os filmes e eu sei que tem lá, eu caindo dentro de uma piscina e meu pai me deixando eu me afogar só para poder
esse negócio, tá certo? E, infelizmente, eu não tenho mais como mostrar isso para as minhas filhas. Né? Então, pessoal, a preservação digital é um problema de nós todos e todos nós deveríamos nos interessar mais por essa matéria e definir estratégias e políticas como é que nós vamos preservar a nossa história, as nossas informações pessoais e das nossas organizações. Porque sim, você está coberta de tecnologia, você está coberta de razão, a tecnologia vai continuar evoluindo, né, e nós não sabemos o que vem aí pela frente. Então, você se preocupe em salvar as fotos que você tinha lá no Orkut, isso já foi, mas pelo menos tentar ainda transformar as tuas fitas VHS em alguma coisa digital, né, e a partir daí ficar tomando conta disso. Tá, e normalmente a gente repara na importância disso quando a gente perde alguma coisa, né? Exatamente. É o centenário da vovó, cadê a foto dela não sei com quem? Pronto. Já era. Foi-se, não a vovó, a foto, né? Tem mais uma pergunta aqui, agora é da Redata, Organização da Informação. Para fotos e plantas, o PNG é o formato oficial? Não que seja o oficial, é o que está na lei. É o recomendado pela lei. É o recomendado pela lei, né? Eu não comentei porque eu não concordo. Tá certo? Então, você vê que eu só falei do PDFA, não falei do PNG. Né? Para mim, o PNG não é um formato mais adequado a esse tipo de coisa. Não sei quem redigiu essa parte aí do anexo, né? Mas, de novo, volta a questão que eu estou dizendo, que tem uma série de coisas que precisa ser detalhado, regulamentado e assim por diante, e provavelmente no momento oportuno a gente vai conseguir voltar a discutir isso aí. A mesma experiência eu tive no setor financeiro. Né? Reparem que a Comp por imagem remonta a 2010, a primeira lei do setor financeiro saiu em 2013, né? E as outras resoluções até hoje tem coisa ainda aparecendo aí em carta circular, ou seja, tem um processo de maturidade que precisa ser adquirido para realmente definir isso. Eu concordo que cartas, mapas, desenhos técnicos e assim por diante, PNG não é o melhor formato, mas é o que está na lei hoje. Tá. Continuam chegando questões aqui. Agora é da Jane Marango. E os recursos federais para os armazenamentos de obras impressas antigas e as teses e dissertações das universidades e seu uso para fim acadêmico? Eu acho que são os repositórios aqui, né? Mas ela está falando de suporte físico ou digital? Digital. Os recursos federais para o armazenamento de obras impressas antigas, né, digitalização, e teses e dissertações de universidades, e seu uso para fim acadêmico. Ok. Como que fica isso? A minha pergunta aqui é se isso requer, né, que eu tenha amparo legal para esses arquivos. Eu acho que não. Quer dizer, para mim, o que nós estamos discutindo aqui nesse decreto é que realmente eu estou buscando dar um amparo legal, né, ou seja, que eu possa usar como prova, né, aquela imagem de documento. E eu tenho lá minhas dúvidas se eu vou precisar usar como prova, por exemplo, uma tese. Certo. Aqui tem um comentário da Silvia Rosana Modena Martini. A história se faz por meio de registros. A história do cotidiano nos permite entender as sociedades anteriores às nossas. Isso sim, né, é um comentário que ela mandou. E aí ela coloca aqui uma pergunta. Destruindo documentos, quais registros teremos da história do cotidiano do século XXI, documentos julgados nesse momento como não importantes para a história? Se você destruir, você vai ter o digital, debaixo da sua política de preservação digital.
foi prevista alguma penalização para quem não preservar o digital? No decreto não fala, mas obviamente vai ter que ter, e isso deveria ser pesado, porque veja, né, eu consigo caracterizar a má-fé a partir do momento que o cara destruiu o documento e as cópias de backup. Lembra que eu citei que, de uma maneira, o decreto exige as cópias de backup. Né? Então, está realmente caracterizada a má-fé do sujeito. Então, para mim, eu acho que até já tem legislação hoje em dia, se você destruir um documento que é requerido num determinado processo, o que vai acontecer contigo se você fizer isso. Certo. Tem mais uma pergunta aqui do Jairo. No que diz respeito à definição de documento de valor histórico, qual a definição que está sendo utilizada? Há algum esforço organizado no sentido de formar essa definição? Não, aquilo que eu disse, na área pública a gente tem aí todas as iniciativas do Arquivo Nacional, CONARC e assim por diante. Na área privada, não, e eu disse que há uma necessidade disso ser feito. Né? Então, alguém precisa empunhar essa bandeira e ajudar a definir isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Você, na sua experiência, já está vendo, já sentiu essa procura dos acervos acadêmicos ou ainda não? Porque eu tenho visto que outras áreas estão assumindo mais essa parte, sempre com a ênfase na digitalização e não tanto na parte da organização da informação digital. Né? Como é que você está vendo essa experiência? Eu tenho uma série de frases pelas quais eu sou conhecido, e uma delas é: quem automatiza uma bagunça, obtém uma bagunça automatizada. Tá? Então, se não houver um trabalho prévio de classificação, de avaliação de temporalidade, de definição de metadados e assim por diante, você está automatizando a bagunça. E é por isso que eu disse logo no início, eu sou ciberneuta, né, mas eu aprendi a duras penas ao longo da minha vida profissional a respeitar brutalmente o profissional de ciência da informação, e hoje, de sã consciência, eu não toco um projeto que não tenha passado o pessoal de ciência da informação antes, fazendo esse trabalho de sapata, efetivamente, de botar esse acervo em ordem. Tá, e porque a gente tem observado que esse acervo acadêmico, muitas vezes ele está sendo delegado para a biblioteca, mas sempre com essa preocupação o foco é sempre a digitalização, né? Então, é aquela clássica: o que eu vou começar a fazer? Eu vou comprar um scanner, né? Não é por aí que se começa, né? Bom, chegou mais uma pergunta aqui, do Márcio Viana. Walter, ao longo do tempo, temos sempre nos preocupado em mostrar o valor do profissional da informação dentro da organização. Com esse decreto, chegou a nossa vez ou vai cair no colo da TI? Eu acho que a vez de vocês, Márcio, já chegou há muito tempo. Né? É uma questão de, efetivamente, dos profissionais de ciência da informação ocuparem o seu espaço. Né? Você vê que a lei fala em temporalidade, tabela de temporalidade, ela fala em metadados, né? Eu não me recordo se a palavra classificação está explícita lá e assim por diante. Né? Cara, eu tenho mestrado na área de TI, eu posso te falar que isso não são matérias que são abordadas em TI, tá certo? O profissional de TI não tem competência, ele não foi educado para fazer esse tipo de trabalho. Agora, para a sociedade, às vezes fica transparente de que tem gente com competência e que sabe fazer isso. Né? E aí vem a necessidade dos profissionais de ciência da informação realmente ocuparem o seu espaço. Com certeza essa lei ajuda.
é mais uma coisa na roda de vocês, mas se vocês não se mexerem, e eu estou falando com o Márcio dessa maneira, porque ele foi meu aluno no pós, se vocês não se mexerem, o trem vai passar. Isso é uma coisa que a gente vê em diversas esferas, né? A gente tem visto agora também na parte de a ciência de dados, né? Não que o bibliotecário ele seja, e aí tem muita parte do pessoal da estatística, mas o tratamento, a padronização, isso é uma coisa que a gente tem condição de trabalhar e muitas vezes a gente acaba não ocupando essas áreas, né? Sim. Tá, bom, a gente não tem mais perguntas, né? Você quer falar mais alguma coisa, Walter? Não, Liliana, eu queria te agradecer mais uma vez de poder estar participando nos teus fóruns, né? Admirar o teu trabalho e dizer que nós todos precisamos nos dar as mãos, tá certo? Né? Quer dizer, você vê que quais são as consequências de deixar passar uma coisa, depois o país inteiro paga. Entendeu? Né? Então, mais do que nunca, tem uma série de pontos em aberto nesse decreto, precisa ser regulamentado e eu queria ter aí o maior número possível de vozes no país ajudando a fazer essa regulamentação de forma que a gente tenha alguma coisa que realmente assegure que a gente não vá perder os nossos acervos da informação no futuro. É isso aí. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada, Walter. E até um próximo encontro, se Deus quiser. Até a próxima. Obrigado, um abraço, pessoal. Outro. Tchau, tchau.